Boa tarde a todos. Obrigado por terem conectado aqui na hora combinada. Eu vou dar início à apresentação. Me chamo Pedro Guimarães, eu sou CEO da companhia. Meu sócio, Walter Policy, o head da nossa academia, está com a gente e vai assumir a apresentação logo em seguida. E, Walter, eu vou começar lembrando a vocês qual a origem da FIDUC. É sempre bom contextualizar que a gente montou essa companhia com um propósito muito claro, dar acesso a vocês à gestão de carteira de investimentos fiduciários. Isso que está tão na moda nos últimos 45, 60 dias, começou há 2 anos e meio atrás. Gestão fiduciária, que é alinhamento de interesse com transparência para todos vocês terem todas as informações. O objetivo desse webinário é prestar esse serviço para vocês, é dar informações para vocês terem mais acesso a como tomar as decisões de vocês, isso acompanhado com finanças pessoais, com controle de finanças pessoais, sendo mais preciso, e sempre com um planejador financeiro ao seu lado, um planejador financeiro que é um sócio da FIDUC e que é responsável por acompanhar você na sua jornada ao longo da vida, buscando a sua liberdade financeira. O tópico de hoje é um tópico muito importante. A gente fez essa brincadeira com a palavra, o santo graal dos investimentos. Tem um bom motivo para isso, que é o santo graal. Tem um exemplo num filme do Indiana Jones, uma cena que a maior parte de vocês talvez se lembre, onde o Indiana Jones tem que escolher entre uma série de cálices qual seria o santo graal, né? O cálice que serviu Jesus na última ceia. E algumas pessoas tomam decisões, pegam um copo ou outro, elas pegam os copos incrustados de diamante, os copos que brilham mais, que são mais vistosos, e na verdade a solução para o problema, como no filme, ela é simples e prática. No filme, o Santo Graal é o cálice mais simples, é o cálice de um carpinteiro, o cálice que vai para a essência daquilo que é beber água, basicamente um receptáculo cheio de água. E o que a gente vai falar para vocês hoje é quais são os 3 fatores fundamentais que formam o Santo Graal dos investimentos. São fatores que resistem à crise, que são montados por longo prazo, não são uma exclusividade da FIDUC, a gente não tem essa pretensão, a gente vai dar crédito, vai falar sobre quem sintetiza isso dessa forma, são os maiores investidores do mundo, os grandes autores das peças que a gente lê sistematicamente. E antes de eu passar a palavra para o Walter, que vai dar essa aula incrível para vocês, eu queria falar para vocês sobre uma questão de horário. A gente tem recebido de vários clientes questionamentos sobre qual o melhor momento para a gente dar esse webinário, né? Então, tipicamente, se é à tarde, se é de manhã cedo, na hora do almoço, se é à noite, e de uma forma muito transparente, a gente achou que a melhor forma da gente ter uma resposta para isso é perguntar diretamente a vocês. Tem mais de 150 pessoas agora conectadas dentro da Academia FIDUC, e a gente vai fazer uma enquete que dura exatamente 10 segundos e vocês vão responder se quiserem participar. Eu adoraria que vocês participassem. Qual o melhor horário para essa enquete, para essa reunião? Walter, por favor, roda a nossa enquete. Deve popar para vocês, deve aparecer para vocês, sem anglicismos, uma enquete com essa pergunta. Basta clicar na resposta correta e o Walter pode me falar. Vamos colocar já. Eu só pedi, Gui, você está com acesso, eu preciso que você desconecte para conseguir fazer isso, por favor. O Guilherme que está aqui com a gente. Enquanto a gente vai produzindo isso para vocês, lembrem que esse webinário é gravado,
e ele é disponibilizado no nosso canal de YouTube. Basta chegar no YouTube e procurar por FIDUC. Vou pedir até para alguém da equipe colocar aqui no chat o endereço do canal. Todos os webinários estão lá. Se vocês quiserem ver os webinários mais antigos, esse é o 5º, se não me falha a memória. Eles estão todos gravados para que vocês possam fazer referência futura. Só o quadro e a nossa voz é gravada, as imagens não aparecem, nem aquilo que está no chat, absoluto sigilo em relação à imagem de vocês. Recomendo fortemente entrar no canal de YouTube da FIDUC, tem um monte de material lá. Os webinários que a gente coloca publicamente estão sempre à disposição de vocês. A Sandra acabou de publicar isso no nosso chat. Se tiver algum impedimento de vocês participarem desse webinário ao vivo, não hesitem em acessá-lo remotamente e visitarem a biblioteca. Todo o conteúdo está dentro dele e, na sequência, vocês sempre podem fazer o ideal. E o ideal é procurar o seu planejador financeiro, conversar com ele sobre o que vocês têm como dúvidas ou quais são os pontos que vocês gostariam de esclarecer, e ele pode prestar toda a assistência para vocês. O seu planejador é a forma certa de você fazer essa jornada inteira. Imagino que a gente esteja com alguma dificuldade na enquete, Walter. Eu propus o seguinte: vamos fazer a enquete um pouco depois, então, e vamos dar sequência na reunião. Vou só relembrar a vocês que a paródia do Santo Graal da mesma forma que o Santo Graal representa o objeto onde Jesus teria bebido na última ceia, e ele é provavelmente um artifício muito simples e muito concreto, muito palpável, fácil de ser percebido. O Santo Graal dos investimentos existe, e de mesma forma, uma coisa muito simples e prática. Walter vai explicar isso agora para vocês e eu vou ficar aqui acompanhando o chat. Walter. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com todo mundo e hoje a gente vai falar sobre realmente qual que é o grande segredo dos investimentos. Como é que eu invisto bem? Qual que é o investimento que eu tenho que ter? São questões que a gente trata no dia a dia para conseguir fazer o nosso patrimônio crescer. Nesse sentido, a gente fez questão de trazer para todo mundo aqui qual é esse santo graal dos investimentos. E como o Pedro muito bem comentou, existem 3 grandes componentes dessa fórmula, se eu posso chamar assim, para que vocês realmente tenham investimentos bacanas que funcionam para vocês. Como o Pedro falou, a gente não inventou isso. É simplesmente o jeito que os melhores, maiores investidores do mundo fazem. E a gente acha importante democratizar esse tipo de informação. Então, a primeira grande regra, são 3, a primeira grande regra para você para você se dar bem com investimentos. A primeira grande regra é a seguinte: fique no mercado. O que isso quer dizer? Fique investido. Eu sei que não é fácil, porque a gente é induzido por propagandas, enfim, até por algumas questões psicológicas nossas, a gente é induzido a acreditar que existe uma hora certa para investir nisso, naquilo ou naquele outro. Quem que nunca recebeu um e-mail dizendo agora tem que investir nisso aqui? Não é assim? A gente é bombardeado. Então, a gente recebe lá e-mail, WhatsApp, às vezes até pelo nosso próprio fornecedor de serviços financeiros. Poxa, agora é a hora de entrar na bolsa. Influenciadores acabam falando, agora é a hora de entrar na bolsa. E aí, às vezes, eles falam, agora está perigoso, é a hora de sair da bolsa. Agora é a hora do Bitcoin. Quem que não lembra disso há uns 2, 3 anos atrás? Agora é a hora do crédito privado. Tem se falado muito nisso ultimamente. Agora é o COI. Teve uma onda aí há também 1, 2 anos atrás de COI. Agora é a hora do multimercado. E assim por diante. Toda vez tem um investimento da moda. Tem uma hora que você deveria fazer aquele investimento e uma hora que você não deveria fazer aquele investimento. A gente é induzido a acreditar que esse é o jeito certo de fazer. Só que não é. Simplesmente isso não é verdade. Tem um motivo simples de por que isso não é verdade. É porque ninguém sabe
qual será o melhor investimento no ano que vem ou no mês que vem. A gente sabe qual a expectativa de retorno de cada tipo de investimento ao longo do tempo, mas não precisamente em dado momento do tempo. Então, a gente é induzido a querer acertar a hora que vai subir e a hora que vai cair, para tentar pegar, né, as melhores ondas, se é que eu posso chamar assim, para que a gente se dê bem e tenha uma rentabilidade bastante alta sempre. A gente é induzido e a gente gostaria de acreditar que isso é possível, né? Poxa, então eu vou comprar, vai subir, aí eu vendo, aí cai, aí eu compro de novo, sobe, pô, beleza. Todo mundo queria fazer assim, mas ninguém faz assim, porque ninguém sabe quando isso vai acontecer. Se alguém soubesse, é muito fácil, né, de fazer. Então, esse não é um bom jeito. Toda vez que a gente tenta acertar a hora certa, a gente reduz o nosso rendimento, porque a gente vai errar muito mais do que a gente vai acertar. E pesquisas no mundo inteiro, aqui no Brasil, lá fora, sempre mostram isso. Porque na prática, o que a gente faz é o seguinte, eles vão oscilando, né? Só que na hora que eles estão caindo, em algum momento a gente fala assim, não, tá ruim, é a hora de eu sair. E aí a gente sai. E a gente pensa, não, mas depois vai ter a hora de voltar. Aí numa hora, né, posterior a gente vai lá e volta. Mas o que acontece é quase sempre isso. A gente sai numa hora que está baixo e volta numa hora que está alto. Então você vende barato e compra caro o investimento. Não parece uma boa solução, mas isso é o que a gente faz, porque nosso cérebro não foi muito bem feito para fazer investimentos. Ele foi feito para acreditar que a gente vai acertar quando a gente tenta fazer isso. Na maior parte das vezes a gente vai errar. Então não é uma boa coisa tentar procurar, pô, agora eu vou para lá, agora eu vou para cá. Isso não funciona e grandes investidores não fazem isso. Um outro fator é que as maiores altas do mercado costumam ocorrer muito perto das maiores quedas. Então, se você tentar tirar porque você acha que vai ter uma queda, você pode até ser que você perca a queda, mas você também vai perder a alta depois. Então, realmente não vai adiantar. Só para você ter uma ideia, um estudo americano de 20 anos, 6 dos 7 melhores dias da Bolsa Americana, 6 dos 7 melhores dias, ocorreram logo depois do pior dia. Teve o pior, 6 dos 7 melhores. E 7 dos 10 piores dias foram seguidos no dia seguinte por um dos 10 melhores retornos desses 20 anos, ou por um dos 10 melhores retornos daquele próprio ano. Então, normalmente quando tem quedas bruscas, existem ótimos dias logo depois. Esse é um padrão. E se você quiser acertar qual você vai tirar, você vai acabar perdendo os dois. E isso é um enorme problema. Vou te mostrar por quê daqui a pouquinho. Até um exemplo mais recente, agora em março, né, que a gente teve essa crise grande, o índice da Bolsa Americana, o Dow Jones, teve os 5 piores dias da história e também teve os 4 melhores. E o Standard & Poor's, que é um outro índice lá, o S&P 500, teve os 4 piores dias e os 5 melhores da história. Então, eles realmente, quando tem muita oscilação, o bom e o ruim, eles andam muito próximos. E aí você fala, bom, então eu vou tirar o bom e o ruim daí. A gente não consegue fazer isso. Só que tem um problema. Se você ficar investido direto, esse é um estudo também de muitos anos, acho que são 20 anos de estudo, um estudo bem longo, também americano, esse estudo pode ser replicado, funciona em qualquer lugar. Se você ficasse investido durante esses 20 anos nos Estados Unidos, você teria tido aqui um retorno de 9% ao ano, aqui na média. Mas se você tivesse perdido, um estudo de 20 anos, se você tivesse perdido os 10 melhores dias, lembra, 20 anos, 10 dias só, o seu retorno teria caído praticamente pela metade. Então, no longo prazo, tentar acertar a hora de sair, a hora de entrar, faz a gente perder dinheiro e faz a gente perder muito dinheiro. Não dá para acertar. O melhor jeito é ficar sempre investido. Claro que de acordo com o seu perfil e com os seus objetivos. Mas
tentar acertar a hora que eu vou para lá ou a hora que eu vou para cá, é certeza de que vai dar errado. A Fidelity, uma das maiores gestoras americanas, fez um estudo com os próprios clientes para identificar qual era o perfil de investidor que tinha os melhores resultados. Sabe o que ela descobriu? Os clientes dela que tinham os melhores resultados eram aqueles que investiam e que tinham esquecido que tinham investido. Investimentos de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Esses eram os que tinham mais ganho dinheiro, porque eles deixaram lá. Deixaram para ser bem geridos, obviamente, mas não ficaram tentando acertar o timing do mercado. Então, fique no mercado. Essa é a primeira regra de ouro, é a primeira parte de sustentação do tripé do santo graal dos investimentos. Agora, não adianta você ficar no mercado se você tiver investimentos que oscilem demais. Por que isso? Porque na hora que ele estiver na baixa, por mais que você saiba que não deveria, talvez, primeiro, você precise retirar o dinheiro. É uma possibilidade, né? No futuro a gente não conhece. Mas também existem as questões psicológicas, que mesmo que você saiba que não é para tirar o dinheiro de lá, de repente você não aguenta e fala, não, mas eu não aguento, tira daí. E aí você vai ter perda permanente de capital. Poxa, como é que a gente faz, né? Porque se eu ficar sempre no mercado, na busca da rentabilidade que eu preciso, talvez eu tenha uma oscilação mais alta do que eu aguento. Como é que eu resolvo isso? Por causa disso, dessa questão de oscilação, a gente precisa da segunda parte do santo graal dos investimentos, que eu vou falar para vocês agora. A segunda parte é a diversificação. Dado que não tem a hora de eu saber quando é bolsa, quando é dólar, quando é renda fixa, quando é qualquer outra coisa, a melhor coisa que eu posso fazer é ficar investido no mercado, mas em todos os que eu puder, com diversificação. Porque às vezes algum vai bem, o outro vai bem, eu sei que eu vou bem na média. Mas vou explicar isso com mais detalhes para vocês. Diversificação é fundamental para o bom investidor. Não existe um grande investidor, um bom investidor, que não use essa regra assim, embaixo do braço toda hora. Por quê, então? Quando a gente tem uma expectativa de retorno maior, e aí você vai fazer as contas individualmente, vai falar, pô, eu preciso ganhar tanto nos meus investimentos, dados os meus objetivos de vida, normalmente, quando você tem uma maior expectativa de retorno, você vai precisar aceitar oscilações do seu rendimento também maiores. É natural. E aí cai naquele negócio que eu te falei agora há pouco. Se ela for maior do que o que você consegue aguentar, de repente não vai te fazer bem, né? Então, aí você vai acabar buscando outra alternativa, sacando no momento inapropriado. Isso vai fazer muito mal para o seu patrimônio. Como é que isso funciona na prática? Quanto menos certeza você tem sobre as rentabilidades futuras, maior é a expectativa de retorno na média. Em compensação, quanto mais certeza você quer das rentabilidades futuras, menor o retorno. É só você ver, caderneta de poupança. Você sabe exatamente quanto vai render o mês que vem, não sabe? O ano que vem é quase certo. Mas, em compensação, quanto rende? Aquele CDB do banco grande, também você sabe certinho quanto ele rende. Mas você sabe que é pouco. Agora, quando você vai para outros tipos de investimento, atrelados à inflação, renda variável, enfim, tem um monte deles, você vai diminuindo a certeza sobre a rentabilidade e aumentando a expectativa de retorno. O que a gente faz para ter um bom equilíbrio sobre isso? A gente quer retorno mais alto. Todo mundo quer, né? Ter um retorno mais alto. Mas a gente não quer as oscilações muito grandes. A gente quer mais retorno, não quer que oscile muito. Mas uma coisa vem com a outra. Como é que a gente resolve isso? Essa é uma grande questão. Mas, felizmente para a gente, essa questão já foi resolvida. Eu vou contar para vocês a solução que quem está falando não vou ser eu, vai ser um cara muito mais inteligente e destacado, que é o Ray Dalio. Ray Dalio, ele é um investidor bilionário, ele é fundador da Bridgewater, que
que é a maior e mais lucrativa gestora de hedge funds, de fundos de investimento multimercado, do mundo. E ele tem alguma coisa como 140 bilhões de dólares sob gestão, com mais de 1.500 funcionários. Então, assim, é um cara que a gente tem que ouvir, né? Vamos falar de investimento, vamos ouvir. Ele seguramente é um dos caras que mais entende de investimento no mundo. E aí, o que ele fez? Ele fez estudos sobre oscilação e rentabilidade. Então, não se assuste com esse quadro, vou te mostrar detalhe por detalhe dele. Olha que interessante. A oscilação, dá para a gente medir ela matematicamente. Ela vira um número. Esse número é o desvio padrão. E ele está colocado aqui, ó, do seu lado esquerdo, tá vendo? Quanto mais para cima, mais oscila. Então, a gente não gostaria de ter um investimento que oscila muito. A gente gostaria que isso fosse para baixo. Mas como a gente viu, quanto maior a expectativa de rentabilidade, normalmente maior é essa oscilação. O que ele fez? Ele fez o seguinte, olha, se eu investir num ativo que tenha uma determinada expectativa de retorno que eu quero, não sei, 8% ao ano, por exemplo, e eu olhar e descobrir que esse investimento tem uma oscilação de 10%, existe uma possibilidade real de, em algum ano, ele perder até 40% por causa dessa oscilação. Ou seja, ele tem um retorno por risco ali que não é muito bom. E que ele descobriu, e ele fez os cálculos para isso, se ele colocar mais um investimento lá, ou alguns, né? Aqui embaixo é a quantidade de investimentos, que sejam diferentes daquele que está lá, e eles podem ter a mesma expectativa de retorno. Então, esse aqui eu tenho 8% de expectativa de retorno. Esse aqui também tem 8%. Os dois têm lá, se eu deixar cada um sozinho, oscilação de 10%. E aí tenho vários desses. Quando eu junto esses investimentos numa carteira, quanto mais diferentes eles forem em termos de oscilação, todos eles oscilam, mas não na mesma hora, não igual, que é o conceito de correlação. Quanto mais diferentes eles forem, quanto menos correlacionados eles forem, eu diminuo a oscilação, mas não diminuo a minha expectativa de rentabilidade. Isso é o sensacional. Eu mantenho a expectativa de rentabilidade, mas eu diminuo a oscilação da minha carteira. O que ele descobriu? Se ele tiver os ativos lá com 60% de correlação, então, se eles fossem iguaizinhos, seriam 100% de correlação. Quanto mais diferentes, vai diminuindo. 60% de correlação, o retorno por risco que ele tem já aumentou bastante, foi para 0,31. E a chance dele perder dinheiro em um ano caiu para 38%. Se ele diminuir isso para 20% de correlação, então realmente investimentos diferentes, mesma expectativa de retorno e que oscila igual. Ele tem um retorno por risco que já é o dobro do que ele tinha antes, muito mais retorno por risco. E a chance dele perder dinheiro em um ano caiu para 31%. Se ele conseguir ter ativos que realmente não são correlacionados, que é cada um para um lado, né? Eles não têm, não é que quando um sobe o outro sobe, ou quando um desce o outro desce. Eles são realmente separados e independentes. O retorno por risco dele cresce 5 vezes. E a chance dele perder dinheiro em um determinado ano cai para apenas 11%. Qual é o recado disso? Ter um investimento, por melhor que ele seja, não é a melhor solução. Você precisa ter uma carteira que seja diversificada, que tenha investimentos lá dentro que sejam diferentes uns dos outros. Às vezes alguns sobem, outros descem. Essa é a ideia. Querer montar uma carteira em que todos os investimentos sobem, não existe, porque se eles forem tão parecidos, na hora que eles caírem, todos também cairão. A ideia é exatamente ter essa mudança. E aliás, o Ray Dalio chama todo esse estudo dele também de santo graal dos investimentos, no seu livro Princípios. Agora eu vou tentar mostrar para você um exemplo aqui do Brasil. Peguei o seguinte, esses números são verdadeiros, tá? São verdadeiros dos últimos 11 anos. Títulos públicos. Esse IMA é um índice de títulos públicos. Eles renderam 12% ao ano nos últimos 11 anos. A Bolsa, medida pelo Ibovespa, rendeu um pouquinho menos de 11%
nesse período. E os fundos de multimercado, por meio desse índice aqui, o IFMM, rendeu ali também 11% ao ano, nos últimos 11 anos. Se você tivesse investido 11 anos atrás, você teria expectativas de rentabilidade para esses investimentos. E você poderia ter investido individualmente, você teria chegado praticamente no mesmo lugar. Ou você poderia ter montado uma carteira com esses três, você teria chegado na média. Então, eu fui analisar isso aí. E eu vi que a oscilação, né, que a gente teve desses investimentos ao longo dos últimos 11 anos foi de 5,5% para os títulos públicos, 30% para o Ibovespa, poxa, mexeu muito, né? E 3% para o de multimercado. Olha, o que eu imagino? Se eu tiver uma carteira com os três, eu vou ter a média de retorno e a média de oscilação, né? E aí não vai me adiantar lá muita coisa. Mas de acordo com o estudo do Ray Dalio, não é isso que deveria acontecer. Eu fiz as contas aqui. O que acontece é o seguinte, na hora que a gente tem uma carteira que tivesse ali 1/3 de títulos públicos, 1/3 de bolsa e Ibovespa e 1/3 de multimercado, a média de retorno teria sido 11,8%. A média da carteira também, né? 11,8%, porque a carteira é a média dos outros. Então, só que a oscilação, a média de oscilação desses três é 12,8%. E a média de oscilação de uma carteira é 9%. Isso significa que a gente manteve o retorno que a gente queria, mas a gente tirou 30% daquela oscilação. Era exatamente isso que a gente queria, lembra? Eu quero ter um retorno alto, mas eu não quero ter que viver nessa montanha-russa tão grande. Alguma oscilação eu sei que vai ter, mas se eu conseguir diversificar a minha carteira de um jeito correto, de um jeito técnico, que não é como eu vejo muitas carteiras de clientes que colocam lá 30 coisas diferentes e elas são todas iguais no fundo, não é isso. É ter coisas diferentes na carteira, você vai ter a mesma expectativa de rentabilidade, vai ser a média da sua carteira, mas a oscilação ao longo do caminho, essa vai ter caído. E vai ter caído muito. Nesse exemplo, caiu 30%, e eu só fiz 3 coisas aqui, tá? Eu poderia ter colocado várias outras coisas ali, e vocês iam ver que essa oscilação teria caído muito mais. Então, é fundamental para o bom investidor ter uma carteira diversificada. Ele continua alcançando os objetivos, mas passando muito menos apuros ao longo do caminho. E isso aumenta a segurança e aumenta o retorno para um determinado nível de risco. O prêmio Nobel e pai da moderna teoria econômica, que é o Harry Markowitz, tem uma frase que eu acho que é icônica. Diversificação é o único almoço grátis em finanças. Ou seja, realmente, se você fizer isso, você ganha mais do que os outros. Está lá disponível para todo mundo. Não é uma pegadinha. Você ganha isso, perde aquilo. Aqui, todo mundo ganha, se fizer direito a essa diversificação. E aí, o que acontece? Pô, você já tem ali os 2 primeiros passos. Fiquei no mercado e tenho uma carteira diversificada. Pô, perfeito, agora você é um grande investidor. É verdade, você já está na frente de quase todo mundo. Só tem um problema. É executar essa diversificação que eu te falei. É muito difícil fazer isso. Realmente, fazer isso direito, diversificar os investimentos direito, não é simples. Você tem que entender quais são os riscos de cada um, quais são as oscilações de cada um, quais são as correlações de cada um com todos os outros, para aí conseguir montar uma carteira. Então, realmente é difícil. E é por isso que o tripé do santo grau dos investimentos precisa desse terceiro fator. Sem ele, você não consegue fazer o segundo direito. E realmente é muito difícil de fazer. Essa terceira parte do santo grau dos investimentos que complementa e fecha tudo isso é ter gestão profissional. O investidor amador,
por mais que ele tenha acesso a uma série de ativos no mercado, embora a gente saiba que ele não tenha tanto acesso assim, ele não vai conseguir montar uma carteira comparável a uma carteira gerida e montada profissionalmente. É muito diferente. Então, além de ficar no mercado, ter uma carteira diversificada de acordo com os seus objetivos e o seu perfil, você precisa de uma gestão profissional para conseguir montar aquela carteira e gerir essa carteira de forma ativa ao longo do tempo. Os gestores profissionais sabem realmente como fazer essa diversificação. E eles vão manter, portanto, as melhores expectativas de retorno, diminuindo a oscilação para os menores níveis possíveis. E aí você vai ter, né, o melhor de dois mundos. Por quê? Eles vão ter toda a experiência, todo o conhecimento e todos os recursos das equipes que eles têm integralmente dedicados a esse assunto. Não dá para comparar um investidor amador que trabalha normalmente numa indústria na área da saúde, pode ser um médico, um dentista, um advogado, um engenheiro, um administrador, alguém que tem sua própria empresa, e aí, nas horas vagas, ele vai ler um relatório ou vai conversar com o seu distribuidor de investimentos e aí acha que vai conseguir montar ali uma carteira realmente diversificada. Não vai. Assim, isso não dá certo. A gente sabe que não dá certo por todos os experimentos que existem por aí. A gente precisa de gestão profissional. Gestão profissional por grandes casas de investimento, grandes gestoras de investimento, vão saber fazer isso de um jeito tecnicamente super sofisticado, inclusive com o uso intensivo de tecnologia, com robôs, né, com algoritmos que fazem os cálculos de todas as possibilidades para escolher exatamente quais são as melhores. E aí sim, montar uma carteira que faça sentido para o investidor, conforme, como eu já falei, classes de ativos, seu perfil como investidor. Só para você ter uma ideia do que eu falei, isso aqui é uma carteira diversificada. Assim, a gente tem, eu fiz um exemplo qualquer aqui de 1/3 da sua carteira em renda fixa, 1/3 em renda variável e 1/3 em outras coisas. A montagem dessa carteira envolve a construção com alguma coisa como 35 fundos de investimento diferentes. E cada fundo vai ter ali uma série de investimentos, né, dentro deles. Então, a gente vai ter aqui centenas de ações, centenas de títulos de renda fixa diferentes, de emissores diferentes, centenas de posições no mercado de derivativos, aqui no Brasil, lá fora, ouro, moedas, dólar, euro, moedas de países desenvolvidos, juro em outros países, aqui no Brasil. Então, assim, é extremamente complexo. Uma carteira como essa aqui, ela tem uma expectativa de retorno atual de alguma coisa como 4,7%, praticamente 5% ao ano, acima da inflação. Então, é bastante coisa, já retorno líquido dos custos todos. E a oscilação esperada dessa carteira gira em torno de 6% a 7% ao ano. Se isso fosse feito individualmente, essa oscilação iria lá para cima. E, normalmente, um investidor amador não conseguiria ter esses investimentos todos para montar essa carteira. Então, realmente é um trabalho desafiador. Quanto mais eu conheço desse mercado, desse mundo de investimentos, mais eu valorizo a função dos gestores e mais eu entendo que os meus investimentos pessoais aqui têm que estar para que eles façam, porque eu não vou saber fazer, em geral as pessoas não vão saber fazer com a mesma qualidade dessa complexidade toda. Se vocês quiserem ver uma outra carteira, a gente tem aqui a carteira de previdência, por exemplo. Essa é uma carteira de previdência, só ela contém renda fixa, multimercado e renda variável também, num único fundo de previdência, e contém ali 2 dezenas de fundos de investimento diferentes ali dentro. Então, isso é diversificação profissional. Nesse exemplo, a gente também tem ali IPCA mais 5% ao ano,
com uma oscilação que deve girar ali em torno de 5%, também de 4 a 6%. Esses números são sempre aproximados, porque são expectativas, né? Então, eles com certeza no futuro irão variar. Ninguém vai acertar na mosca um resultado de 10, 15 ou 20 anos, mas são as melhores estimativas que a gente tem no momento para isso. Então, com esses dois gráficos, eu quis mostrar para você o tipo de complexidade envolvida na diversificação de uma carteira. E é por isso que a gente precisa de gestão profissional. E se essa gestão profissional for ativa, ou seja, ela não só monta, mas ela também vai acompanhando ao longo do tempo e ajustando isso ao longo do tempo, aí melhor ainda. Essa é a ideia. Então, eu vou tentar resumir isso para vocês aqui. E aí já vou passar a palavra para o Pedro, até porque eu não sei se tem perguntas, Pedro, daí você me ajuda com isso. Ajudo com prazer. E ainda faremos a enquete ainda. Não vamos conseguir fazer essa enquete. Se Deus quiser, faremos a enquete. Vamos lá. Um grande resumo desses 3 passos do Santo Graal é o seguinte. O Santo Graal dos investimentos, o jeito que todo grande e bom investidor faz no mundo inteiro, a gente não inventou isso. É assim já. Só que o mercado brasileiro costuma fazer só para quem tem muito dinheiro. A gente quer contar isso para todo mundo. É a soma de 3 coisas. Primeiro, fique no mercado. Não vai nessa onda de agora é para lá, agora é para cá, agora é a hora de tirar, agora eu vou colocar. Não, não. Fique no mercado com uma carteira que tenha a sua cara, o seu perfil e reflita os seus objetivos. Depois, diversifique a carteira. Diversificação de verdade. Diversificação não é você ter conta em 4 bancos e 3 corretoras. Isso não diversifica. Diversificação não é comprar 35 CDBs e 28 debêntures. Isso também não vai resolver o problema. Diversificar é ter carteiras como essas que eu mostrei para vocês, com centenas de ativos que têm a ver uns com os outros, naquela descorrelação que eu falei para baixar a oscilação. E como isso é muito difícil de fazer, tenha gestores profissionais. Se esses gestores profissionais fizerem também a gestão ativa disso, pô, aí melhor ainda. E tem a cereja do bolo. Se esses gestores estiverem com você, cliente, em todo o processo da gestão até chegar até você, porque muitas vezes eles têm esse alinhamento de interesse, mas na hora de colocar para você, tem uma distribuição ali, uma venda que não é legal. Se eles tiverem esse alinhamento de interesses em toda a cadeia, até chegar em você, o total alinhamento de interesses, você estará investindo como os melhores e maiores investidores do mundo fazem. E pode acreditar, os retornos deles são incomparáveis ao de quem não faz isso ao longo do tempo. Vamos... Obrigado, Walter. Imagina. Deixa eu voltar um quadro, nesse quadro do Santo Graal dos Investimentos. A gente vai chamar a enquete em 1 minuto, vou pedir para o Guilherme ficar pronto. Tem uma outra forma de enxergar a mesma coisa. O inglês tem uma expressão que diz fallback position plan, né? Que quando você está na guerra e tua tropa está muito avançada, o que você faz nessa hora? Ele fala fallback position, qual o seu plano de fallback, de voltar para trás e entender a estrutura mais básica desse ataque no campo inimigo. Esse é o fallback position plan. E cada vez que vocês tiverem um momento nos seus investimentos que vocês tiverem dúvidas, o escopo pelo qual vocês têm que construir o raciocínio deveria ser esse. Fique no mercado, diversificado e com gestão profissional. Tá? Essa é a receita de bolo para atravessar o tempo. A única certeza que a gente tem ao longo da vida em investimentos é que virá uma nova crise, óbvio, né? Daqui a alguns anos, meses, dias, a gente não sabe quando, mas essa é a receita de bolo que fez a gente atravessar tão bem essa crise de março e abril, essa crise da pandemia, e que vai funcionar tão bem nos próximos anos. De novo, a gente não inventou essa receita de bolo, a gente só sabe fazê-la e disponibiliza para vocês. Nesse momento, Guilherme, queria que você poupasse dessa vez a enquete, lembrando aos praticamente 200 participantes
que a gente está tentando definir qual é o melhor horário de se fazer essa reunião. Ela é hoje às 3 horas da tarde, ela é gravada, mas se vocês preferirem ela às 8 horas da manhã, ao meio-dia, continuar às 3 horas da tarde ou passar para as 7 horas da noite, dinamicamente vocês estão vendo isso, a gente vai esperar 10 segundinhos enquanto todo mundo se pronuncia, de forma que a gente tenha uma nova proposta de horário. Em qualquer cenário, para aqueles que não ganharem o novo horário, eu já adianto que esse seminário é gravado, é disponibilizado no nosso canal de YouTube. A Sandra passou o endereço do nosso canal de YouTube aqui. Todos os antigos estão lá também. Se vocês quiserem assistir os antigos, ou se não tiverem tempo de assistir convidem inclusive outras pessoas para assistir. É absolutamente livre e a gente não deixa nenhum vídeo aparecer, nem nenhum chat, nenhuma pergunta, nem nada disso por, obviamente, sigilo. Acho que já deu 1 minuto. Walter, você quer encerrar a votação, por favor? E publicar os resultados. Eu já estou lendo aqui, os resultados publicados são inequívocos. 7 horas da noite venceu, então nós faremos, quase 2/3 das pessoas que preferem o horário de 7 horas da noite, nós faremos isso às 7 horas da noite, provavelmente na própria sexta-feira. Se a gente achar que tem que mudar o dia da semana, a gente vai fazer uma nova proposta para o grupo de planejadores para que eles possam fazer isso. Voltando para a apresentação, portanto, eu imagino que cada um tem que fechar o seu próprio quadro de navegação. Uma vez que vocês entenderam ou tiveram acesso à estrutura tripla de como raciocinar investimentos no longo prazo, vocês sabem que vocês têm um comitê de investimento fazendo gestão ativa dos investimentos de vocês viram as pizzas que Walter mostrou para vocês do trabalho que dá, aqueles ativos, eles são não correlacionados justamente para poder baixar dramaticamente o risco da operação, de forma que entregue resultados melhores, sobretudo relativo ao risco que o seu dinheiro corre com a gente. Mas, além de contar conosco, sobretudo, você conta com o seu planejador Fiduc, que está ao seu lado, que é a principal pessoa que vai acompanhar você ao longo dessa jornada. A gente sempre repete, ele é o seu copiloto nessa jornada financeira, na busca da sua liberdade financeira. Ele é a pessoa que mais te entende e, consequentemente, por mais suíte de tecnologia que a gente disponibilize, eu adianto a vocês que um novo aplicativo de celular está sendo lançado daqui a menos de 10 dias, com toda a parte de finanças pessoais, o controle de finanças pessoais em autosserviço dentro do aplicativo de celular, mas não há suíte de tecnologia que substitua uma pessoa ao seu lado para te auxiliar a entender seus riscos, a lembrar seus objetivos e, sobretudo, para te encantar e cooperar ao longo do processo inteiro. Tranquilidade é chave em investimento e em jornada financeira. Nós estamos 100% operacionais, crescendo muito. Agosto foi um mês muito bom, estamos abertos. Nosso foco sempre foi e continuará sendo um único: buscar acompanhar você na busca da sua liberdade financeira. Conta com o seu planejador, conta com todo o time que está por trás dele, auxiliando ele para estar ao seu lado. A Fiduc é uma empresa de gestão de investimento com controle de finanças pessoais. Aguardem as novidades na próxima semana, 10 dias. A gente está muito animado. Obrigado a todos vocês que participaram. Essa gravação vai estar disponível no YouTube nas próximas horas, ao longo do fim de semana, se vocês quiserem dar uma olhada e passar por lá. A todos vocês, bom fim de semana, muita saúde e até logo mais. Bye!